Chegamos ao quinto destino da nossa série especial comemorativa dos 120 anos da educação adventista no Brasil. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais como essa história começa na região leste do Brasil. É isso, Leite. A jornalista Rebeca Ricarte foi até a Bahia e relembra a partir de agora como foi difícil o sonho daqueles pioneiros de implantar a primeira escola na região que ainda sofria com as mazelas causadas pelos conflitos da virada do século. Todo começo é difícil, mas e quando o começo também vem junto com um fim? Bahia, década de 20. Os retratos comprovam que não se podia sonhar com tantas coisas quando nem o básico se tinha. Mas mesmo em meio a tantas adversidades, a igreja se preocupava com aquilo que considerava essencial. Nós pontuamos o início das ações da Igreja Adventista na Bahia em 1905. Mas as ações da educação, o marco é 1915. E o personagem principal é o senhor Pedro Fiscal, lá na cidade de Santana, a 930 quilômetros de Salvador, lá no oeste da Bahia. Com a chegada do adventismo no devastado sertão da Bahia, chega também, através de um pastor, uma notícia. A igreja estava prestes a inaugurar o Colégio Adventista do Brasil, na cidade de São Paulo. O senhor Pedro Fiscal toma a iniciativa de prestigiar o evento e sonha em trazer do local uma professora para dar início também a uma escola adventista no sertão baiano. A população naquela época sofria com a discriminação. Fundar uma escola adventista naquela região era, antes de tudo, uma questão de cristianismo. Ele só vai conseguir trazer uma pessoa para a comunidade de Porto Novo do Corrente 3, 4 anos depois. Os registros não são tão precisos, mas a informação da família é de que em 1918 vem a primeira alfabetizadora. Essa primeira escola, no entanto, não dura muito tempo. Até que entre 1925 e 1929, pois a data precisa não consta em registros, surge uma nova escola na capital baiana, Salvador. Os esforços para essa implantação, no entanto, não foram menores do que o dos pioneiros. Para abrir uma escola é preciso, antes de tudo, de pessoas capacitadas. E é justamente assim que essa história ganha um novo começo. Mais ou menos no ano 20, vai para o CAB a primeira estudante baiana, que foi a jovem Filonila Santos. Ela foi a primeira estudante baiana, filha dos primeiros conversos na Bahia, a estudar no CAB, Colégio Adventista Brasileiro. E aí então nós temos a professora Filonila Santos como a fundadora e a primeira diretora dessa unidade em Salvador, que hoje é conhecida como Escola de Itapajipe ou Centro Educacional Dom Pedro II. Os alunos, todos com a professora, uma só, para todas as matérias. Esse personagem é o irmão Zósimo Reis. Ele é filho do seu Anselmo Reis, que foi um dos pioneiros. E a esposa do senhor Zósimo é sobrinha da fundadora da escola de Itapajipe. Portanto, a relação dele com a escola, além de ser uma relação assim, com a instituição escola, é também uma relação familiar. Então aqui nós temos alunos que são filhos de ex-alunos, que os pais foram, os avós, os pais foram alunos dessa instituição e que devido a toda essa história, a toda essa tradição educacional, existe uma confiabilidade. Aquela primeira escola na capital ganha cores que mudam com o passar das fotos. Cada novo tom recebido representa vidas transformadas. Gente que viu uma história sendo construída, não como simples espectador, mas como parte ativa de linhas que do preto e branco se tornam coloridas. Em 1970, minha mãe começou a trabalhar nessa instituição. Ali chegando, ela chegou para alfabetizar. Passados anos, ela passou a ser diretora dos primários ali daquela escola. Eu e meus irmãos nascemos enquanto ela estava trabalhando ali.
e graças a Deus nós tivemos boas referências estudando ali naquele colégio. O Colégio Adventista de Itapajipe é um colégio tradicional. Esteve sempre ao lado da igreja. Estamos aqui ao lado desta igreja, que é a Igreja Adventista de Itapajipe. E por estar aqui ao lado, a visão espiritual que se tem dos irmãos com uma escola é uma visão muito positiva. O ensino que ficou para a nossa vida foi um ensino que influencia até hoje. Eu me tornei educadora da educação adventista, meu irmão pastor adventista, a minha irmã também é educadora e todos nós assim estivemos lá estudando. Quando eu entrei no colégio adventista, eu já tocava bateria e já tinha aprendido um pouco de piano, porém eu nunca gostava de piano. E no decorrer, quando chegou no ensino médio, teve a questão do sarau e também teve a formação de uma banda para tocar nas capelas. Então eu comecei a me dispor a tocar ou bateria ou a percussão, no qual eu tinha. E aí eu vi a necessidade de que precisava de um piano em certas músicas. E como eu já tinha aprendido, então eu voltei a treinar. E aí eu consegui aprender novamente e assim, agora em 2016, eu vou tocar todas as capelas no piano. Quando você toca na capela, na verdade, muitas pessoas buscam apenas se aparecer. Mas no colégio adventista, quando você toca para as pessoas, você vê que tem que levar a mensagem de Deus para elas. Na aula de ciências, eu gosto muito do assunto sobre solos, sobre astros, sobre planetas, porque tudo isso me lembra que Jesus, Deus, está preparando um lugar para em breve me levar. Aproximadamente 85 anos depois da primeira instituição educacional adventista surgir em Salvador, essa história toma proporções totalmente diferentes. Assim como a Bahia, ela se torna grande e diversa. Com o sonho de uma primeira escola, surgem novas escolas. É a história, lembrando que uma verdadeira história se escreve todos os dias. Muitos desses homens, como o seu Pedro Fiscal e outros que vieram posteriormente, eles não tinham tanto conhecimento da questão de educação, mas eles tinham uma convicção de que a educação seria um instrumento poderoso para a transformação social e também poderoso do ponto de vista de evangelização. Fazer parte da rede adventista é muito mais do que simplesmente você entrar na sala de aula e ministrar uma aula de física, mas é você, a partir da sua aula, mostrar que Jesus está atuante, que Jesus faz parte do nosso cotidiano. O processo de educar vai muito além do que a filosofia, do que a sociologia, do que a sociedade prega. Porque hoje, como rede adventista, como educadora na rede adventista, a gente pensa na eternidade. A gente consegue, de certa forma, colocar o aluno diante de situações em que ele enxergue Deus na sua vida. Isso você não consegue ver em qualquer instituição. E neste domingo você continua conferindo a série de documentários 120 anos, passado, presente e futuro. A programação especial tem início às 9h30 da noite. Bom, e agora você vai acompanhar uma entrevista que o Leite fez com o pastor Ivan Saraiva. Ele está há 5 anos à frente do Ministério A Voz da Profecia e do programa Está Escrito. Se tornou conhecido também pelas mensagens enfáticas sobre a doutrina adventista. Confira. E a gente conversa agora com o pastor Ivan Saraiva. Pastor, muito obrigado pela presença aqui, por essa conversa que a gente vai ter agora. Eu que agradeço. Bom, vocês aí em casa devem estar sabendo, ou pelo menos têm uma noção de que nós estamos a um dia do maior projeto realizado pela Igreja Adventista na América do Sul, que é o Impacto Esperança, a distribuição em massa de publicações, livros evangelísticos. E neste ano, o pastor Ivan Saraiva é o autor do livro Esperança Viva, que é esse aqui que está aqui na minha mão, com uma tiragem inicial de 18 milhões de cópias. Muito livro, né, pastor? Muito livro, né? Um ano de crise como esse, a gente preocupado com a tiragem, o impacto, se ia ser um impacto menor ou maior, mas um impacto muito relevante. É a primeira vez que um autor brasileiro escreve dentro desse projeto, Impacto Esperança, e eu fiquei muito surpreso e feliz pelo convite da igreja para escrever esse livro. Pastor, uma das principais características desse livro, o Esperança Viva, é que ele busca confrontar os erros doutrinários
mais sensíveis, a gente poderia dizer assim, do meio cristão. Então, por que falar sobre temas tão polêmicos como dom de línguas, inferno eterno, evolução, etc.? Bom, a proposta desse livro foi tocar realmente nesses assuntos mais delicados e com muito jeito, com muito carinho e amor, mas colocar o dedo na ferida. Porque é uma ferida aberta dentro do cristianismo. No decorrer dos séculos, o cristianismo, infelizmente, se afastou um pouco da pureza da verdade bíblica. Em nome da cultura, você vê a crise que nós passamos, hoje Jesus não é mais o centro do cristianismo, é o pecador. As igrejas estão preocupadas com a felicidade do pecador e não com a santidade dos crentes. Então, quando a gente resgata as verdades bíblicas, a gente acaba tocando em temas sensíveis, até passionais dentro de algumas denominações, mas que alguém precisa falar, alguém precisa dizer. E eu acho que a forma como o livro foi desenvolvido, foi escrito, ele é argumentativo, ele é um livro que está cheio de apologia, mas sempre com muito carinho, sempre com muito respeito, com muito amor. Então a ideia é despertar na pessoa pelo menos um período de reflexão sobre suas crenças, confrontar as crenças pessoais com aquilo que a Bíblia explica, com aquilo que a Bíblia ensina. Agora, qual que você acha que vai ser o maior desafio desse movimento, o Impacto Esperança, que vai distribuir esse livro que a gente está falando, para fazer com que essa literatura chegue para as pessoas? Porque você escreveu, mas ninguém vai ler se esse livro não chegar nas pessoas. Então, qual que você acredita que vai ser o maior desafio de quem vai entregar esses livros para fazer essa mensagem chegar a milhões de brasileiros? Eu acho que o maior desafio sempre a organização. Desculpa, brasileiros não, né? Sul-americanos, porque tanto em português quanto em espanhol tem essa versão do seu livro. Isso mesmo. Mas o desafio é o mesmo, tanto no Brasil quanto na ala hispana, aqui na América do Sul, a questão é a organização. Porque você não distribui aí 18 milhões de exemplares no sinaleiro ou no pedágio. Você precisa de uma estratégia. Então você precisa mapear as cidades, os bairros, organizar o exército, porque o Impacto Esperança é um movimento que a Igreja Adventista faz como um sinal de simpatia, apreço e amor para toda a sociedade. Então, é um exército que vai para a rua, são centenas de milhares de pessoas que vão às cidades, aos bairros, às vilas, no espaço rural e também nos aeroportos, rodoviárias, comércio, distribuir isso. Agora, essa organização, essa logística sempre é o maior desafio. Agora, a gente pode ter a organização perfeita. Se o membro da Igreja Adventista não vestir a camisa, não pegar o seu filho, a sua filha e falar assim, vamos para a rua e vamos impactar um lar, uma família, vamos ajudar na transformação daquela família, vamos levar esperança àquelas pessoas, a organização pode ser perfeita. E eu tenho certeza que a igreja está toda mobilizada para isso. Então, eu acho que é essa conjunção muito importante. O envolvimento das pessoas e uma boa logística, uma boa organização para que o maior número de pessoas possa receber esse livro. A gente pode estar falando agora com alguém que vai receber esse livro. Qual é a reação que você espera que aquilo que você escreveu cause nessas pessoas que vão receber esse livro Esperança Viva como um presente? Eu acho que aí essa pergunta é muito boa, porque eu acho que uma coisa é minha expectativa, assim, no ideário, né, naquilo que eu sonho. Outra eu acho que é a realidade. Eu acho que há um distanciamento aí. Eu escrevi com muito carinho, com muito amor. A minha vontade é que todos lessem e concordassem. Assim, puxa, é verdade, eu não sabia. Mas como se trata de temas aparentemente polêmicos e delicados, vai gerar no coração das pessoas a reflexão, no mínimo uma reflexão. Em alguns capítulos a pessoa vai concordar, no outro ela vai discordar. E o meu pedido a todas as pessoas que lerem esse livro é que aprofundem-se nos temas. Vão à Bíblia, pesquisem, busquem, cavem mais fundo. É um opúsculo, é um livro pequeno, ele tem 90 e poucas páginas. Agora, e você não consegue esgotar temas assim nem numa enciclopédia, mas a gente pode e deve aprofundar, cada um na sua esfera de conhecimento, mas a gente precisa aprofundar. Eu acho que esse livro, eu acho que a minha expectativa é que seja um start, né? Um começo para que a pessoa possa estudar melhor e mais esses temas e aí, então ter a sua fé baseada não em sentimentos, não na orientação da sua crença, da sua igreja, mas na Bíblia, na palavra do Senhor.
Pastor, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. E você aí que está acompanhando a gente, então, neste sábado, dia 14, você pode receber uma visita aí pela manhã na sua casa e ganhar o livro Esperança Viva, do pastor Ivan Saraiva. E neste sábado, dia 14, a partir das 4 horas da tarde, o Revista Novo Tempo vai ser ao vivo. Isso mesmo, ao vivo. Vamos ter um programa especial que vai mostrar as ações do Impacto Esperança em todo o Brasil. E o pastor Ivan Saraiva também vai estar aqui com a gente. E além disso, teremos música com a cantora Joyce Zanardi. E o Revista Novo Tempo de hoje fica por aqui, mas você não deixe de visitar o nosso blog novotempo.com/jornalismo. E também tem as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. Você ainda pode ver os sites noticias.adventistas.org, news.adventist.org e revistaadventista.com.br. Tenha um ótimo descanso. Tchau, tchau. Tchau.